Bem-vindos. Vamos lá, seguindo na maratona, que só está começando. Estava até brincando que na hora que sentou, acabou sentando em ordem cronológica aqui, né? Que eu acho que é um painel muito bacana e que pessoas que têm uma história muito legal e outros desenvolvendo essa história mais nesse momento, né? Temos aqui o Andrés Kisser, do Sepultura, que eu acho que foi a primeira banda brasileira a ter uma projeção internacional realmente mundial, né? Assim, numa escala incrível. E muito nos anos 90, né? Depois o Adriano Sintra, do Cansei de Ser Sexy, que também circulou bastante já nos 2000, né? E depois o Bank, do Bugarins, que agora está aí no pleno processo de milhagens e quilômetros rodados, né? E a Luísa também, que está nesse circuito mais recentemente, né? E a nossa representação feminina aqui no painel. Então eu vou passar a palavra, né? Eu acho que a ideia é um pouco esse relato e, na medida que também eles forem falando, a gente tentar puxar questões e tudo mais, e depois abrir para vocês poderem também fazer perguntas. Boa tarde, prazer estar participando aqui desse painel aqui, falar da carreira internacional. Bom, Sepultura, acho que desde que começou, sempre teve vamos dizer assim, esse objetivo, né, de fazer shows e tocar fora do Brasil. A escolha da língua inglesa, acho que foi fundamental para que a gente tivesse oportunidades, né, de sair do país. As bandas que a gente escutava, que influenciavam Sepultura no começo da carreira, todas cantavam em inglês. Inclusive bandas alemãs, japonesas, né, como Scorpions, Accept, o Loudness japonês, o próprio Voivod, da parte francesa do Canadá. Todos eles cantavam em inglês, né? Então isso influenciou a gente a seguir essa linha. E na verdade a gente copiava muito, né? No começo realmente copiava os nossos ídolos, e isso que abriu espaço para a gente sair do Brasil para tocar fora e fazer a carreira, né? A gente também nunca teve vamos dizer assim, esse projeto de sair do país para depois ver o que aconteceria lá fora, né? Muita gente vai para a Inglaterra, para os Estados Unidos, consegue um emprego paralelo ou de garçom, um emprego parecido com isso, né? E tenta conseguir uma carreira ou em Los Angeles, Nova York, enfim. A gente já saiu do Brasil com uma gravadora. O disco Beneath the Remains foi lançado em 1989 e foi quando a gente teve a primeira oportunidade de fazer uma turnê pela Europa. Então nós fomos para a Europa, ficamos 2 meses lá, voltamos, aí fomos para os Estados Unidos, fizemos mais alguns shows e eventualmente em 92, 93 mais ou menos, aí sim, com uma carreira já né, estabelecida fora do Brasil, com uma gravadora, com empresários, enfim. Aí sim que nós mudamos para os Estados Unidos e durante a década de 90 eu morei em Phoenix, né, no Arizona, que foi uma experiência fantástica também. E, enfim, acho que a palavra paciência no começo da carreira foi muito importante para a gente, né, de conter essa ansiedade de sair do país, mas acho que a gente teve sempre esse cuidado, sabe, de não jogar tudo e tentar ver o que dá, mas tentar organizar da melhor forma possível. E hoje a gente tem 32 anos de carreira, são 76 países, né, que a gente já foi, independente da cultura, da religião, da política. A música realmente é uma força que abre portas e quebra barreiras, né? Apesar da nossa música ser muito barulhenta e muita gente nem entende o que a gente fala, mas derrubamos as portas com os 2 pés. Bom, é isso. Acho que esse foi um resumo aí do começo da carreira de Sepultura fora do Brasil. Oi, eu sou o Adriano, eu tocava no Cansei de Ser Sexy, e diferente da história do Sepultura, a gente, quando fez a banda, a gente não queria nada, assim, foi eu tava achando São Paulo chato pra caralho, assim, a cena roqueira chata,
Tipo, eu sempre toquei em banda punk, o Butchers, o I Love Miami, que eram bandas que tocavam muito. Assim, o Butchers fazia 3, 4 shows por semana, esquema punk, assim, tipo, fizemos turnês com numa van saindo de São Paulo, indo para Vitória, voltando até Belo Horizonte, indo para o Rio, indo para Curitiba, assim, em 5 dias. E daí eu comecei a notar que era tudo igual, as pessoas com o mesmo discurso. Daí eu falei, putz, eu quero montar uma banda para zoar, assim, tô achando isso muito chato. Montei, eu cansei. Daí as pessoas odiavam. Nossa, que bosta, essas meninas retardadas, esses idiotas, não toca nada, não sabe tocar. Eu falei, graças a Deus, entendeu? Tipo, quem quer tocar, toca, entendeu? E daí começou a criançada começou a gostar, meio uma coisa meio Xuxa, assim, sabe? Tipo, mas foi muito legal, porque era justamente quem eu tava, quem eu achava que era mais interessante naquela época, que eram as pessoas mais jovens, assim, que não tinham aquele ranço dos lugares de rock. E, de repente, o Cansei começou a tocar em todos os lugares de rock, tipo, na Obra, em Belo Horizonte, na Torre, em São Paulo, na Alternative, sabe? Os lugares muito da cena do rock. E as pessoas falando mal, falando mal, falando mal. Daí a Trama, o Miranda um dia me ligou e falou, pô, velhinho, gosto pra caramba da tua banda, Baguri, vamos aí lançar um disco? Eu falei, tá bom, que saco, ai, que saco, agora eu tenho que fazer música, né? Agora eu tenho que pensar em fazer um disco. Daí passou uns 2 meses, eu compus as músicas, a gente gravou, lançou. Quando a gente estava para lançar o disco, o Team Festival, era Team Festival? Nem lembro, mas era assim, vocês querem tocar no Team Festival? Abrindo o show do Kraftwerk? A gente falou assim, hã? Daí eu falei, nossa, essa piada foi meio longe demais agora, né? Tipo, agora o bagulho ficou sério. Eu não vou subir num palco desse e zoar. Daí eu falei, não, meninas, sentem aqui, vamos conversar, vamos fazer um negócio rolar, né? Daí a gente ensaiou, eu achei super legal, todo mundo falou mal, óbvio, né? Mas passou 3 semanas, a Sub Pop entrou em contato com a Trama, querendo lançar nosso disco lá. E isso foi março de 2006. Em junho de 2006, em março, em abril eu pedi as contas do meu emprego, devolvi a casa que eu alugava, botei minhas coisas na casa, assim, espalhei, sabe, geladeira na casa de uma amiga, TV na casa da outra, os cachorros foram pro sítio. E daí, de 2006 a 2011, eu fiquei fora. Na verdade, assim, em 2006 a gente foi fazer a primeira turnê, que era uma turnê com o Diplo e o Bonde do Rolê, eu não tinha mais casa. Eu falei, eu vou, e a gente ia ficar 3 meses fora. Eu falei, foda-se, quando eu voltar eu vejo o que eu faço. Só que eu nunca mais voltei. Tipo assim, as minhas coisas eu perdi, os amigos acabaram uso capião das coisas. Daí, tipo, em 2011 eu cansei e falei assim, eu quero, cansei. Tipo, eu falei, gente, eu tô com quase 40 anos, eu não sei se eu consigo ficar nesse esquema viaja, 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 porque 2006, 2007, 2008, o Cansei ganhou um prêmio da agência que a gente era da Primary UK, né, que é uma puta agência, que é a agência tipo do The Cure, não sei nem falar, todos esses artistas mais famosos, eles são da Primary. A gente ganhou um troféu da Primary de banda que fez mais show. Em 2006, a gente fez quase 300 shows em um ano. Assim, fazia 2 shows por dia. Daí era dia assim aquilo que eu tava falando, não dorme. De manhã você tá na Áustria, na hora do almoço você tá, sei lá, em outro lugar, daí você não lembra, gente, onde que eu tomei café da manhã, o que eu fiz ontem? E vira uma máquina, assim, que, assim, te mata. Pode parecer legal, mas, assim, quando você tá lá fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, e sem perspectiva, porque daí você fala assim, agora vocês têm que fazer um disco. Mas vocês têm show todos os dias. E o disco tem que ser lançado ali. Daí você fala assim, eu não sei o que eu vou fazer. Daí é isso, daí você briga, entendeu? Arruma briga, porque, né, é aquela coisa. Mas assim, é muito legal, foi muito divertido, mas eu não quero mais. Eu gosto aqui, gosto da Santa Cecília, gosto da minha casa, da academia. E assim, eu continuo fazendo coisas, eu tô com outro projeto.
A gente tem empresário em Nova York, estamos negociando possíveis shows, mas assim, eu já avisei a menina da banda que eu não quero, não. Assim, entrar nessa loucura de novo, assim, eu tô... não é pra mim, não. Boa tarde. Sou o Ben, que toco guitarra no Bugarins. O Bugarins começou em 2013. Foi um lance também totalmente despretensioso. E já fruto de todas essas plataformas que o Adriano citou aqui também, Casa Trama, tudo isso já tinha sido estabilizado, já tinha vivido toque no Brasil, já tinha palco MP3, uma série de coisas para as bandas independentes que a gente já consumia coisa lá. O MySpace já mal existia já quando a gente começou a gravar as músicas. E hora nenhuma a gente teve pretensão de ser banda mesmo, mas quando reunimos as gravações que a gente tinha feito no quarto mesmo, começamos a mandar para o pessoal de fora, porque ouvia, né, aquela coisa, fora o pessoal gosta de Mutantes, procura os discos dos anos 60 da música brasileira, e já então, com essa coisa da internet, você não via mais, desde o Cansei não tinha tido nenhuma outra banda brasileira nesse fluxo de cantar em inglês que tinha chamado a atenção de produtores lá, e talvez já era a hora da fórmula ser o contrário, né? O pessoal de fora ir atrás de uma banda brasileira porque ela está fazendo realmente uma música com característica totalmente brasileira, no caso da língua. E eu acho que o disco, por mais que a gente tenha feito sem querer desse jeito, dialogava bem com a estética do lo-fi, do rock alternativo americano dos anos 90, e tinha também o que de psicodelia britânica dos anos 60. Então conversava com tudo e ainda tinha essa coisa de você poder falar dos Mutantes, poder falar da Tropicália, e logo a gente recebeu o contato da gravadora americana também, a Other Music, que é um selo, que era uma loja em Nova York, fechou recentemente, mas que virou um selo, e era distribuído por uma major, que era a Fat Possum, e mais ou menos a mesma coisa, a gente postou as músicas na internet em abril, e em junho já estava um contrato na caixa de e-mail da gente, proposta de contrato, e a gente aquele jeito, como assim, lançar disco em vinil, dinheiro de adiantamento para você dar tanto, e mais os direitos das músicas são nossos, não sei o que, aquele tanto de coisa para você ter que pensar do nada, sendo que você nunca nem tinha tocado fora de Goiânia ainda. Mas foi isso. O disco saiu oficialmente pela gravadora em outubro de 2013. 2014 a gente pisou fora do Brasil a primeira vez para tocar e ficamos 6 meses fora. Nesse ano a gente fez 150 shows, sendo que desses 150, 101 foram fora do Brasil. E divulgando o primeiro disco, né? E depois desse mesmo fluxo. No meio dessa turnê a gente tinha que gravar o segundo disco, porque já estava em contrato também, então a gente gravou no espaço de 3 semanas um disco já todo ao vivo também, na fita, um processo que a gente nunca tinha imaginado fazer na nossa vida, para quem estava gravando antes num quarto com uma placa de som de 2 canais. Chega depois de menos de um ano depois, você está num estúdio sem computador no estúdio, só tem rolo de fita, um monte de equipamento antigo. E isso pra gente era meio que como ele falou assim, a brincadeira chegou longe demais também, né? Você vê num monte de lugar que você não esperava estar fazendo, você não sabe se aquilo que você vai fazer agora vai corresponder às expectativas das outras pessoas. Mas aconteceu também, a gente lançou o Manual, que é nosso segundo disco, em outubro de 2015. E esse ano também a gente passou 6 meses agora fora, promovendo o Manual nos Estados Unidos, totalizando mais ou menos, mais de 200 shows fora do Brasil. Que, lógico que a gente está dialogando com um circuito de pequeno para médio porte nos Estados Unidos e na Europa também, tocando em casas de show para 50 pessoas até 500, e tem dia que você vai tocar para 30 pessoas, tem dia que você vai tocar para 150, tem dia que você vai tocar para 300 pessoas. Mas isso eu acho que é o legal que você aprende nos Estados Unidos e aprende fazendo essas turnês de verdade, onde você toca 6 shows por semana, 7 shows por semana, 8 shows por semana, fazendo às vezes mais de um show por dia, porque você vai para uma cidade de 15 mil habitantes ali, tem 3, 4 venues que podem receber um show de rock alternativo,
E vai ter gente para assistir, vai ter gente que vai estar lá para querer ver quem que é essa banda brasileira, ou que realmente já escutou o disco porque acompanha o selo, ou então porque viu o post de tal blog. Então tem um tipo de circulação que te permite trabalhar e viver sendo um artista para o pequeno público. Já existe uma indústria que é formatada e que funciona lá para isso. Mas que também, tipo, te coloca às vezes nesses pontos de cheque também, porque aí você se vê às vezes preso em contrato, você tem que lançar disco, mas também para você se manter você tem que fazer muito show e às vezes aquele tour suporte que era para vir não veio, e você tem 60 datas marcadas já para daqui 3 meses, e como é que você vai chegar? Tem toda a série de visto de trabalho, alugar van, uma série de custos que antes, tipo assim, 2 anos atrás eu não conseguia nem fazer uma planilha no Excel. Então, como você vai conseguir ainda levantar esse tanto de dinheiro e pensar que é possível, né? Mas tem acontecido e ainda bem que a gente tem conseguido também se manter. Agora, no meio dessa turnê também nos Estados Unidos, a gente já preparou o material do 3º disco e para a gente faz todo sentido ainda seguir nesse fluxo de, às vezes, separar uma parte da nossa vida assim, de um ano e ficar fazendo show sem parar, porque é o que também dá um gás para a gente conseguir voltar para o Brasil e fazer shows legais no Brasil, tendo um certo respaldo também de público e de mídia aqui, já que também o retorno aqui na indústria musical aqui é uma coisa que você não consegue estabelecer padrão, né? Você tem que estar sempre analisando as situações e pensando tal mercado. Você não analisa todos os shows do mesmo jeito. Você tem que pensar que tal cidade você não vai tocar lá por mais que tanto ou por menos que tanto nunca. E você tem que sempre ficar fazendo essa balança. E às vezes essa coisa para a gente de ir para fora e voltar é o que torna interessante e ainda rentável para a gente continuar vivendo só de música. Do mesmo jeito, assim que o disco saiu em outubro de 2013, a banda começou a tocar bastante. E desde então também nenhum de nós da banda teve um outro emprego paralelo, né, a isso. A gente só tem trabalhado com a banda e pra gente também isso é além do imaginável, quando 2 anos atrás a gente também só estava gravando umas músicas no quarto, né. Olá, eu sou Luísa Maita. Eu lancei meu primeiro disco em 2010. Com 18 anos eu decidi ser cantora. Fazia parte de um grupo chamado Urbanda durante uns 4, 5 anos. E nesse grupo foi onde eu desenvolvi meu lado autoral, assim, mas chegou um momento que eu fiquei com muita necessidade de colocar o meu ponto de vista no meu trabalho, enfim, tinha várias ideias. E aí foi quando eu gravei 4 faixas, com produção do Paulo Lepetit, do Rodrigo Campos. A primeira faixa que eu gravei foi Mari Moleque, e acho que com essa faixa eu encontrei assim um pouco a veia que eu queria seguir no trabalho, que na época tinha a ver com tudo que eu tinha escutado. Eu escutei muita música brasileira, muito Tom Jobim, muito João Gilberto, mas também muito Michael Jackson, muita Bjork e Kanye West. E aí eu queria enfim, fiquei muito tempo à procura do som que eu queria fazer. E aí foi quando eu encontrei Mari Moleque, a gente fez junto, que era uma estética brasileira, mas ao mesmo tempo tinha muito a ver com a urbanidade de hoje em dia. Lembrava um pouco Cidade de Deus, que na época estava muito em voga e ao mesmo tempo trazia muita brasilidade que eu tanto amava, Egberto Gismonti, Naná Vasconcelos, de algum jeito, e ao mesmo tempo tinha uma coisa pop, assim. E aí foi quando a gente lançou o disco, em agosto de 2010, e acho que os americanos entenderam o meu trabalho, porque eu acho que as minhas referências eram as referências deles também. Então, muitas críticas diziam que sempre ouvi dos meus pais, João Gilberto, Tom Jobim, mas agora eu tenho o meu próprio som da minha geração e da minha... Então foi um encontro muito legal, assim, foi um momento muito feliz, assim, artisticamente. E
E aí é isso, eu lancei esse disco em 2010 e demorei um tempo para fazer o meu segundo disco. Lancei só esse ano o meu segundo disco, Fio da Memória, que, enfim, aí são vários estilos assim diferentes. É um disco onde uma faixa é muito diferente da outra, mas traz também essas minhas influências brasileiras e internacionais também. Eu fiz 7 turnês nos Estados Unidos e 2 na Europa, e tocando em lugares muito legais, e aí fui reconhecida como uma nova voz do Brasil na NPR em 2010, que foi muito legal, que abriu muito o mercado americano para mim. E acho que é isso. Eu queria aproveitar um pouco da sua fala, que essa questão do encontrar a sua sonoridade. Né? Em que momento, no caso de todos vocês, você encontra essa sonoridade que tem um eco, né, lá fora e que consegue entrar num circuito determinado?